Bom, vamos lá. Esse vídeo é falando sobre a curva do esquecimento. O que seria a curva do esquecimento? É quanto tempo leva para nós esquecermos alguma informação na qual nós estudamos, tá bom? E acontece muito, gente, isso. É muito comum que você não se lembre. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, não sei em qual, série você está. Mas se eu fizer uma pergunta aqui pra você, você lembra do conteúdo que foi passado pra você na quarta série? Provavelmente você não vai lembrar. Isso acontece por quê? Justamente por conta dessa curva do esquecimento. Eu não tô falando nem na quarta série, tá? Talvez você, sei lá, não lembre nem o que você comeu anteontem. Eu não lembro, né? Anteontem. Já dá um branco já. Mas vamos lá. Ai, gente, meu lábio. Meu Deus do céu, como eu sofro nesse frio com esse lábio. Vamos lá, então. Como que funciona a curva do esquecimento? Eu vou deixar uma tabelinha aí pra vocês, tá bom? Onde vai mostrar essas informações. E olha que frustrante que é isso. Após 24 horas, de acordo com esses dados, tá? Podemos, então, dizer que cerca de 70% do conteúdo no qual nós tivemos contato, estudamos, é perdido. Passando aí um prazo de 7 dias, 75% dele é esquecido. E depois de 31 dias, 80% é perdido, esquecido. Você não lembra, tá bom? E como que nós podemos corrigirmos isso, tá? Eu vou deixar uma outra tabelinha aí para vocês agora, que é mostrando como o nosso cérebro aprende. Olha que interessante essas informações, tá? 10% apenas é aprendido com a leitura. E detalhe, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Cada pessoa aprende e tem uma facilidade maior, tá? De algum jeito. Diferente da outra, não somos seres iguais, tá bom? Mas entenda que o livro, ele é muito bom. Eu não estou falando que só pelo fato de ser 10% aqui, que o nosso cérebro aprende, que você vai parar de ler. Não. Porque, ó, olha que interessante, 10% é lendo, mas 80% é praticando. O que você deveria estar fazendo quando você lê um livro? Você deveria estar praticando o conteúdo que tem naquele livro. Por isso que, às vezes, você coloca a meta doida aí de ficar lendo 550 livros aí no ano. Eu já fiz muito isso, tá? Por isso que eu estou falando com autoridade aqui. Porque você quer mostrar para os outros que você é uma pessoa que você é muito culta, que você estuda muito, que você lê muito. Agora, se pergunte, de todos esses livros aí que você já leu, de todos os livros que você já leu, quais foram os resultados sólidos que realmente você pode afirmar que você pegou, você leu aquele conhecimento naquele livro, tá? Absorveu aquele conhecimento e que te ajudou em alguma coisa de fato. Então, você precisa se fazer essa pergunta. Eu estou lendo por quê? Eu estou lendo por ler ou eu estou lendo realmente para mudar a minha vida, para ressignificar a minha vida, tá? Então, não é para você parar de ler, muito pelo contrário, você sim precisa ler. Leia, só que coloque em prática também, pratique o que está falando naquele livro, tá? Eu sou a pessoa aqui que mais sou a favor da leitura, até porque eu gosto de ler bastante. Os livros, eles aumentam o seu repertório de uma maneira gigantesca, tá bom? Então, não para de ler só por causa dessas informações aqui, tá? Entenda o real sentido dessa imagem e desses dados que eu estou mostrando para vocês. 20% o nosso cérebro aprende ouvindo, tá? Vamos dar um exemplo aí. Se você estiver ouvindo uma receita de bolo, você consegue reproduzir aquela receita só ouvindo? Se você quiser reproduzir, você consegue. Não com tanta precisão, né? Mas você consegue. Com precisão, você conseguiria reproduzir ela certa quando você ouve e quando você vê, certo? Aí já aumenta para 50%. Tá? Com precisão.
Já vai aumentar com 50%, porque você vai estar praticando, colocando em prática, que é os 80%. Não tem como você reproduzir uma receita se você não praticar, certo? Olha só que legal essa ideia. 30% observando. Então, quando você observa, exemplo, eu estou observando lá o senhor cortar a grama do jardim. Você sabe fazer aquilo. Se você está observando, você sabe qual que é o passo a passo que você precisa fazer para cortar o jardim. Não significa que vai sair perfeito, mas você sabe, você consegue, tá? Então, 30% observando o nosso cérebro aprende. 50% já falei para vocês, que é quando você ouve e quando você vê. Então, no caso, o que você está fazendo aqui? Você está me ouvindo e está me vendo, certo? Então, se você está me ouvindo e está me vendo, você está aprendendo 50% já, tá bom? Caso você só esteja me ouvindo, 20%, tá? Isso aqui é de acordo com essas informações que eu estou passando para vocês, mas faz muito sentido se você começa a analisar. Se você fizer uma análise, tem total sentido isso aqui, tá bom? 80%, aliás, 70% é debatendo com os outros. Quando você debate, eu não estou falando aqui de brigas, tá? Quando você debate, quando você discute informações com outras pessoas, quando você troca dados com outras pessoas, você aprende 70%, tá bom? 70% então é aprendido quando você entra em um debate, quando você discute, tá? 80% praticando. Então, 80% praticando. Qualquer coisa, você pratica 80%. E 95% quando você ensina para outras pessoas. Então, nesse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, além de eu estar ajudando vocês com esse conteúdo, eu estou me ajudando também. Porque quanto mais eu pratico e quanto mais eu ensino os outros, melhor eu vou ficando. E por que melhor eu vou ficando? Porque eu vou em busca cada vez mais de informações para ir passando para vocês. E aí, exemplo, às vezes alguém pode surgir uma dúvida nos comentários, e se for uma dúvida que realmente faça sentido, né? Não seja aquelas dúvidas de pessoas que só entram no seu vídeo, às vezes, para falar mal, porque acontece muito disso também, né? Mas, se for uma dúvida que realmente eu possa ir em busca de mais informações para esclarecer, que eu não sei, porque acontece, ninguém sabe de tudo, certo? Nós somos humanos, todos somos iguais. Então, não significa que eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu sei de tudo. Não, muito pelo contrário. Eu estou aprendendo também numa evolução constante com vocês. E esse é o mais legal. Só que o que está acontecendo muito? As pessoas estão cada vez com mais medo de se exporem, porque elas têm medo do julgamento, têm medo da rejeição. E isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento e a sua evolução. Porque você está dando mais ouvidos para as outras pessoas com medo da opinião alheia, do que vão pensar, do que vão falar, do que do seu próprio desenvolvimento. E o que você vai fazer para se livrar dessa curva do esquecimento? Você vai começar a fazer revisões, tá? Então, essas revisões, elas vão acontecer justamente nesses prazos, tá? Então, assim, estudou hoje referente a um assunto. 24 horas após que você estudou esse tema, você vai fazer a sua primeira revisão, certo? Então, a sua primeira revisão. Quanto mais você volta, quanto mais você revisa naquele assunto, maior é a sua retenção de conteúdo, tá? Para você não esquecer com tanta facilidade, tá bom? Então, você vai fazer a sua primeira revisão após 24 horas. Sua segunda revisão, ela vai acontecer após os 7 dias. Tá? Então, após 7 dias, você vai voltar naquele mesmo conteúdo que você estudou. E a sua última revisão, a sua terceira revisão, ela vai acontecer após os 30 dias, tá bom? Então, é dessa maneira que você vai conseguir reter com mais facilidade o conteúdo e não se esquecer tão facilmente, tá bom? Vai te ajudar muito em questões aí aos seus estudos. Um conselho para encerrar esse vídeo aqui é: pare de ter medo
e comece a fazer por você e vá em busca da sua evolução, da sua expansão de consciência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like de vocês, tá bom? Que eu pretendo postar muitos conteúdos aqui que possa vir agregar vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.